mundo sabe que a inflação é a maior inimiga do seu dinheiro a longo prazo. E se você não sabia disso, agora tá sabendo. Mas como que a gente faz para saber quanto a gente perdeu de poder de compra? Será que tem como calcular isso? E tem! É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Vou pegar aqui a calculadora correção de valores do Banco Central. Então você vai pesquisar aí no Google, calculadora correção de valores do Banco Central, e você vai clicar no link que aparecer. E aí você vai cair nessa tela aqui. Vou começar a apresentar a minha tela. Agora sim, tô apresentando a minha tela. Então quando você clicar no link, vai cair direto nessa tela aqui. E é aqui essa primeira coluna que nos interessa. Aqui a gente vai selecionar IPCA e IBGE a partir de 1980. E o início do real começou em 1994, no mês 7. Então a gente vai começar a fazer essa simulação a partir do mês 7. O intuito aqui é a gente ver quanto que a gente perdeu de dinheiro, né, de poder de compra, na verdade, de lá pra cá, desde o início do real até hoje, em 2026. Aqui no caso, a data final, eu falei 2026, mas a gente só pode colocar até 2025. Então vamos colocar aqui no mês 12 de 2025. Então vamos simular do mês 7 de 1994 até o mês 12 de 2025, que é a data mais próxima que eu consigo simular aqui. Porque ela puxa, galera, só o ano anterior. Em 2026 não consegue por enquanto, né? Porque tá no início do ano, então não tem dado suficiente para calcular nesse ano aqui. Vamos simular aqui R$100 para você ver quanto você precisaria ter hoje para corrigir, né? Olha só isso, basicamente você precisaria ter R$863 para comprar a mesma coisa que você comprava com R$100 lá em 1994, no início do real. Olha só o quanto você perdeu, né, de poder de compra. Isso corresponde a 763%. Agora vamos fazer uma nova simulação. Vamos simular várias datas para a gente ter essas comparações e você ver que mesmo em um período curto, você ainda perde poder de compra. Vamos simular agora, começando no mês 1 dos anos 2000, até mês 12 de 2025, mesmo valor, R$100. Bora ver. Então, olha só, 26 anos depois, você precisaria ter R$466 para comprar a mesma coisa que você comprava com R$100 lá nos anos 2000, né? Lá nos anos 2000. E é muito doido a gente pensar que com esse valor você compra a mesma coisa. A gente não tá aumentando a quantidade de produtos. A gente tá mantendo os mesmos produtos que você comprava lá em 2000 com R$100, só que agora esses mesmos produtos você precisa de R$466. Vamos fazer outra simulação, né? Vamos brincar aqui. Agora vamos colocar a partir de 2010, pra gente ver se teve uma diferença muito grande, né, de 2000 para 2010. Mesma data, né, que a gente vai simular, data final, 12 de 2025, mesmo valor. Então você precisaria ter R$245 hoje, o que corresponde em valor percentual a 145%. E agora uma última simulação para a gente ir para o próximo passo. Coloquei a data inicial aqui, mês 1 de 2015, então vamos simular aí cerca de 10 anos, né, ao mês 1 de 2025. Ano passado, os mesmos R$100, você então perdeu R$75 de poder de compra no caso. Então você precisaria ter R$175 para comprar a mesma coisa que comprava com R$100 em 2015. Então mesmo sendo um período mais curto, né, estamos falando de 10 anos, você continuou perdendo poder de compra por conta da inflação. E é algo que às vezes você nem percebe, mas todos os dias você perde sem perceber. Isso se você não investe. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo, onde é a solução. Isso acontece com as pessoas que não investem e deixam o seu dinheiro parado. Por isso a importância de investir. Para quem não sabe, nos anos 2000, com R$100.000, você comprava mais do que um carro. Você comprava um carro e ainda sobrava dinheiro. Hoje em dia, você não consegue nem comprar um carro decente direito. Consegue comprar um Kwid ali, que anda nos buracos, passa na rodovia, quase voa quando o caminhão passa do lado. Então é um carro péssimo e ainda você perdeu o poder de compra. Ou seja, a pessoa que investiu se protegeu, mas quem não investiu continuou perdendo dinheiro. Eu fiz aqui uma simulação com R$100.000 para te mostrar que hoje você precisaria ter R$466.000
para comprar a mesma coisa que comprava antes com 100 mil reais lá nos anos 2000. Ou seja, um aumento de mais de 366%. Quando você olha o valor nominal, aquele dinheiro físico, você acha que não perdeu nada, né? Porque os 100 reais continua sendo 100 reais ali fisicamente. Mas o poder de compra diminuiu, porque com 100 reais você sai do mercado com menos sacola do que você saía antes. Ou seja, você leva menos produto pelo mesmo valor. E se você quiser comprar mais, já sabe, né? Mais dinheiro. Então, o que você precisa fazer para resolver esse problema? Basicamente, acredito que você já deve imaginar, é investir o seu dinheiro. Como eu disse, investir não é luxo, é questão de sobrevivência. Quem não investe vai ficar perdendo poder de compra. Ainda mais se a gente for simular, for comparar isso durante anos. Por isso que eu falei, a inflação é a maior inimiga do seu dinheiro a longo prazo. E para você se proteger, você precisa investir em algo atrelado ao IPCA. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é a inflação, basicamente. Então você tem que investir em algo que está atrelado ao IPCA, porque com aquela rentabilidade acima da inflação, o seu dinheiro não perde poder. E aqui eu trouxe o investimento mais clássico para você entender isso da melhor forma. Vou te mostrar aqui no site do Tesouro Direto, você pode entrar aí no Google também e pesquisar. Já estou logada aqui na minha conta. Nessa parte aqui você clica em investir e aqui embaixo vai aparecer os investimentos do Tesouro que existem. E o investimento que a gente está falando é justamente esse daqui, ó, atrelado à inflação, que é o IPCA+, chamado de Tesouro IPCA+. E o que você precisa entender em relação a isso? Aqui você pode ver todos os tipos de tesouro que rendem o IPCA, né, que é a inflação. Hoje eu vou falar mais sobre o Tesouro IPCA+, só que a lógica é a mesma, serve para os dois, tanto Educa Mais quanto Renda Mais. O objetivo de cada um deles que são diferentes, mas a lógica é a mesma. Basicamente, então, aqui está dizendo que a rentabilidade desses títulos, né, nessa parte aqui de rentabilidade, é 7 ponto alguma coisinha. Ou seja, se você investir nesses títulos, você vai receber 7%, né, e esses quebrados que estão aqui, 7,82, 7,53%, mais o rendimento do IPCA no período que você estiver investindo, que é um investimento que não tem como a gente saber exatamente quanto vai ser, porque o IPCA, a inflação, né, ela muda ao longo dos anos, ou seja, atualmente a nossa inflação tá 4 ponto alguma coisinha. Vou até olhar aqui, vamos ver quanto que tá a nossa inflação atual, que inclusive, né, tá baixando a inflação, nossa inflação tá diminuindo. Isso é uma coisa boa, né? Porém, ao longo dos anos, a inflação só tende a subir, como a gente viu. Aqui, eu já até gravei um vídeo sobre a nossa inflação atual, que no caso fechou o ano na casa dos 4,26% ao ano. Então, olha só, se a gente for usar essa inflação de base, você receberia o seu rendimento, né, de acordo com 7% mais esses 4,26%. Se a inflação tivesse na casa dos 5%, ela receberia esses 5%. Se tivesse na casa dos 6%, ela receberia os 6%, mais a taxa que está mostrando aqui, a taxa fixa. Porque essa taxa aqui, no caso, não muda. Por isso que esses títulos do IPCA são títulos híbridos. Títulos que têm a inflação atrelada mais uma taxa fixa. Ou seja, híbrido porque é pós-fixado e também um tipo de título pré-fixado. E nesse caso do Tesouro, olha só o quanto é acessível. Com R$35 você já consegue comprar frações, consegue comprar uma fraçãozinha. O título inteiro custa mais de R$3.000, mas se você quiser comprar frações para sempre investir, né, você consegue com menos de R$50, igual tá aqui. Agora uma dúvida que pode surgir. O que significa esses títulos com juros semestrais? São para pessoas que desejam receber um rendimento semestralmente. E quando essa pessoa recebe esse rendimento, tem que lembrar que você está cortando a sua rentabilidade ali praticamente e ainda você vai ter que pagar imposto. Isso daqui é para quem já tem um bom valor investido ali, uma renda gorda, que quer resgatar semestralmente para usar com alguma coisa, reinvestir em outra coisa, em outro projeto. Então, para uma pessoa que não está pensando tanto em só acumular para o longo prazo e quer ficar recebendo, aí esse título aqui é o ideal no caso. Mas se você não quer ficar pagando imposto no momento do resgate sempre, não está pensando em receber uma renda agora, aí o ideal é o Tesouro sem cupom semestral.
Aqui, como você pode ver, vai até 2060 no caso do Tesouro IPCA+. Só que aqui é com juros semestrais. Se você quiser investir sem cupons, você vai até 2050, tem também a opção de 2040 e 2029, que é a mais próxima. Vamos fazer uma simulação aqui? Você pode simular aí no seu próprio computador também, de forma gratuita, tá? Isso daqui é bem simples de você fazer. Como eu disse, o preço unitário é R$ 3.575. Então, se você quiser comprar um título inteiro, é esse o valor que você precisa investir. Aqui já vem dizendo a rentabilidade que eu te expliquei, né? IPCA mais 7,82% ao ano. Data de vencimento, isso daqui vai vencer no dia 15/5 de 2029. E aqui pode surgir uma dúvida, você consegue resgatar antes? O ideal é que você não peça o resgate antes, porque esse título sofre marcação a mercado, que é justamente o fato de, às vezes, quando você quiser receber esse dinheiro antecipado, você pode ficar no prejuízo e ter uma rentabilidade menor do que a que você esperava, do que a que você contratou. Vou te dar um exemplo para que fique mais claro. Vamos supor que você investiu, mas achando que não ia usar esse dinheiro e, na verdade, você precisou desse dinheiro antes de 2029. Nesse caso, o ideal é você já ter a sua reserva de emergência formada, se você quiser investir em títulos como esse, que são de longo prazo, tá? Porque aqui o foco é longo prazo. Mas se caso você realmente precise de um dinheiro a mais e precisa resgatar desse título aqui, você pode resgatar, tem como sim, só que o risco é da marcação a mercado. Você receber uma rentabilidade menor do que a que você contratou. Você não vai perder o seu dinheiro que investiu, não. Você apenas vai deixar de receber a rentabilidade que você esperava. Isso serve mais com o título pré-fixado, que a gente viu aqui, né, com o tesouro pré-fixado, só que nos títulos IPCA também sofrem marcação a mercado. Mas, enfim, gente, as taxas que você precisa saber, os custos que você vai ter, no caso, né, é a taxa da B3, essa taxa é fixa, não tem como mudar, é anual, então é pouquinha coisa aqui. O imposto de renda. O imposto é um grande vilão dos seus investimentos, como você está vendo aqui, o imposto de renda dos títulos, né? Não só do IPCA+, mas de todos os títulos do Tesouro, eles seguem a tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15% de alíquota, ou seja, se você deixar esse dinheiro investido mais de 720 dias, mais de 2 anos, você paga a alíquota mínima de 15%, porque é a tabela regressiva. Quanto maior o tempo, menos imposto você paga no momento do resgate, tá? Você só paga imposto na hora que for resgatar. Enquanto esse dinheiro está rendendo, você não paga. Se você for resgatar em um curto prazo, você vai estar pagando as alíquotas máximas. Até 180 dias, você paga 22,5%. De 180 a 360, você paga 20% de imposto. E assim vai, tá? Tem também 17,5% de imposto para 360 a 720 dias. E mais de 720 dias, você paga a alíquota mínima, que são os 15%. O mínimo que você vai pagar são 15%. Já o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, é importante ficar atento, porque se você investir e decidir resgatar antes de 30 dias, no caso, essa pessoa investiu sem pensar muito, né, sem ter reserva de emergência também, aí você tá pagando ali um IOF seguindo a tabela regressiva dele também, começando com 96% de alíquota. É importante lembrar, né, não invista o seu dinheiro no Tesouro IPCA+, pensando em liquidez no curto prazo, porque ele é ideal para o longo prazo. O objetivo aqui é fazer com que o seu dinheiro renda acima da inflação, tá bom? Galera, eu espero então que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Para você investir nesse título na prática, né, para finalizar o vídeo aqui, você vai abrir a sua conta em alguma corretora. Se você já tiver conta em algum banco, você pode baixar uma corretora do seu próprio banco. Só que a que eu sempre recomendo é o BTG Pactual, o maior banco de investimentos. Então, por ser o maior, ele já possui todos os tipos de investimentos possíveis, mas o Tesouro, ele está em todas as plataformas de investimento também, não apenas no BTG, tá bom? Então, se você tem conta no Itaú, você consegue investir no Tesouro, tem conta no Nubank também, Inter, e assim vai. Todas as corretoras de investimento possuem o Tesouro IPCA+, como investimento. Na verdade, possuem todos esses títulos aqui como investimento, porque são os investimentos mais básicos, são os mais seguros do Brasil, porque estão atrelados ao governo. Quando você investe no Tesouro IPCA+, ou no Tesouro Selic, ou no pré-fixado, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. E aí vai ter aquela pessoa que pensa, ah, mas o governo não é arriscado, mas o governo ele não pode me dar o calote. Sim, galera, por mais que seja o investimento mais seguro, existe um risco, só que aqui o risco é mínimo, por isso que é o mais seguro. Pensa comigo, se as empresas começarem a quebrar, quem vai ser o último a quebrar? O governo.
Por isso o risco vai ser mínimo. Se o governo quebrar é porque o país inteiro já quebrou antes, né? Todas as empresas quebraram, todas as instituições financeiras quebraram. Então o governo é a entidade mais segura que existe para você emprestar o seu dinheiro com um risco zero praticamente, porque ele tem uma máquina de imprimir cada vez mais dinheiro quando você for receber dele, quando ele for te pagar. Galera, então essa é a importância de investir. Não tem outra solução melhor do que essa, do que você proteger o seu dinheiro investindo. Ainda mais em investimentos assim atrelados à inflação. Existem vários outros tipos de investimento que juntos você consegue fazer uma baita carteira onde o seu dinheiro vai render acima da inflação. Como, por exemplo, até mesmo ações. Só que ações, por serem voláteis, pode ser que às vezes ela vai render mais e vai render menos do que a inflação. Mas, basicamente, né, você focando a longo prazo, não tem como isso dar errado. Você forma uma carteira bem robusta, bem completa ali, com títulos do Tesouro IPCA, com títulos de renda fixa, assim como, por exemplo, LCAs, atreladas ao IPCA também. Existem CDBs atrelados ao IPCA. Não é apenas os títulos do Tesouro que são atrelados ao IPCA. Existem outros investimentos de renda fixa, assim como os de renda variável também. É basicamente isso, galera. Eu espero que você tenha gostado então. Se tiver ficado com mais dúvidas, deixe aqui nos comentários. E além disso, eu quero que você me conte nos comentários quais são os assuntos que você quer que eu traga, o que você mais tem dúvidas, porque eu sempre vou estar lendo e sempre vou estar trazendo o que vocês me pedem. Galera, meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!